O arquiteto, filósofo e futurista americano Buckminster Fuller observou que até o ano de 1900, o conhecimento humano dobrava aproximadamente a cada século. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento dobrava a cada 25 anos. Hoje, essa velocidade se multiplicou. O conhecimento em nanotecnologia, por exemplo, dobra a cada 2 anos. E o conhecimento clínico, a cada 18 meses. Em média, o conhecimento humano dobra a cada 13 meses. Há cerca de 10 anos, a IBM previu que o desembarque da internet em todos os aspectos da vida levaria a uma duplicação do conhecimento a cada 12 horas. Em uma palestra na Universidade de Harvard, o neurocientista Jeff Lichtman, que trabalha no mapeamento do cérebro humano, calculou que seriam necessários vários bilhões de petabytes de armazenamento de dados para indexar todo o cérebro humano. Ainda assim, Walter Ugumãe desembarca nesta semana no Brasil com seu novo livro. Na verdade, um livro terremoto. Em O Século dos Imbecis, o escritor português retrata uma sociedade que perde o norte do conhecimento. E é com ele que vamos conversar neste podcast. Walter, eu não tenho como começar esse diálogo sem te fazer uma pergunta, claro, sobre o título do teu novo livro, O Século dos Imbecis. Eu vivo nos corredores da ONU ouvindo termos como a economia do conhecimento, a tecnologia da informação. Nunca tivemos tantos jovens nas faculdades como hoje. O conhecimento está a um clique das nossas mãos e, ao mesmo tempo, vivemos a contradição de movimentos contra a ciência, a desinformação, o negacionismo histórico. Então eu te pergunto, como você vê o que estamos vivendo e por qual motivo você traz este livro neste momento? O meu livro, ele vem sendo, o século dos imbecis, ele vem sofrendo mutações ao longo de 20 anos. Começou por dirigir-se a questões bem mais comezinhas e foi agregando preocupações mais complexas e mais dirigidas à contemporaneidade, à nossa época enquanto tal, e tornou-se inevitável agora como uma espécie de, enfim, eu não diria já um protesto, porque protesto enquanto cidadão, protesto todos os dias e a literatura não tem de ser imediatamente um manifesto contra seja o que for, mas o meu livro, O Século dos Imbecis, é seguramente um testemunho, tem seguramente a intenção de se comportar como uma auscultação e uma prova de atenção, se você quiser, é uma forma de ao menos dizer que vi, que observei, que pude detectar na contemporaneidade uma certa inclinação para a decadência do que é o conhecimento e para a decadência do que é humano e para a decadência do que é ético. Tenho a impressão de que vivemos num tempo em que efetivamente a informação é abundante, propende para ser total, mas isso leva ao paradoxo de verificarmos que afinal o termos acesso à informação não motiva exatamente ao conhecimento,
e por isso entre saber e conhecer, entre saber onde está a resposta e dominar a resposta ao ponto de mudar condutas, vai uma distância imensa. O ataque à ciência, o negacionismo que entra em moda neste tempo, estou convicto de que é uma falha no projeto humano, porque afinal parece denunciar que a aspiração é uma sofisticação do que é a humanidade, uma sofisticação do conhecimento e do saber. Parece denunciar que afinal seria uma aspiração de apenas uma elite ou de apenas um grupo de sonhadores que foi propenso a melhorar ou a querer melhorar, a sonhar de facto com melhorar. É como se depois de tanto século de esforço para pensar num acesso verdadeiramente universal e democrático como hoje é possível, é como se de repente verificássemos que a maioria não quer aceder ao conhecimento. A maioria prefere viver numa certa impune ignorância, numa dimensão largamente lúdica e infantilizada da cidadania, e afinal isso talvez signifique que o projeto humano foi sempre um sonho de alguns e não um sonho de todos. É com perplexidade e com bastante frustração que se verifica que, na verdade, crescer não é uma ideia comum. Tragicamente, fico convencido de que muita gente gostaria mesmo de ser conservado na irresponsável infância, jogando videogame e tomando decisão a partir dos simples processos emocionais e de carências elementares e não da sofisticação do pensamento. Uma pesquisa feita no Brasil, na verdade no ano passado, com meninos, se eu não me engano, de 8 a 12 anos, mostrou algo profundamente revelador. Pela primeira vez em anos, quando se perguntava a esses garotos o que eles querem ser quando crescer, a resposta jogador de futebol não aparece mais na primeira colocação. Confesso que essa também foi a minha resposta quando eu era moleque, ainda que ninguém tenha me perguntado, pelo menos de forma oficial. Hoje, porém, a resposta é outra. Em primeiro lugar, vem influenciador. No teu livro, uma personagem vai justamente no sentido contrário. É a criada. Mas eu te pergunto, quem é ela? Ou melhor, o que é ela? A figura da criada no meu livro O Século dos Imbecis ela planta ou propõe uma teoria de que eventualmente este fim de tempo, este clima de fim de tempo que experimentamos é a minha convicção de que talvez seja uma espécie de fim do mundo para o poder do homem. Esta espécie de fim das utopias que a humanidade está a viver, eu tenho a impressão, eu estou convicto de que é um fim das utopias, que tem que ver com o fim das utopias dos homens. Não é o fim da história, não será o fim da humanidade, mas eventualmente parece um beco sem saída para todas as ideias que os homens tiveram e o poder masculino, não sabendo mais o que inventar e como chegar aos seus mais esplendorosos objetivos, parece como um covarde num jogo que sabe que vai perder, parece destruir o tabuleiro, não é? Parece desfazer o tabuleiro
para que o jogo não se complete. A criada no meu livro, ela representa a utopia que resta, que para mim a utopia hoje pertence sobretudo às mulheres. Se quisermos, noutro sentido, as utopias terão apenas de existir, ou poderão apenas existir, vindas de núcleos da humanidade que não sejam universalmente o homem. Ou seja, poderemos reconhecer facilmente que os povos negros têm uma utopia, podemos reconhecer que minorias, por exemplo, de género possam ter uma utopia, e podemos claramente reconhecer que as mulheres têm ainda uma utopia. E por isso a criada no meu livro, ela representa essa porta de saída, essa espécie de oportunidade do futuro, porque a criada, como todas as mulheres no texto, nesta minha narrativa, não tem nome. Ela é chamada por aquilo que faz, ou por aquilo que representa, pela posição que ocupa, e isso significa que as mulheres ainda são fazedoras, e fazer é garantir a humanidade diante de uma realidade que é cada vez mais de missionária, que leva a uma cidadania cada vez mais de missionária e cada vez mais virtual, atirada para uma existência que inexiste, ou que nos motiva a inexistir. A criada é o contrário. A criada vai mostrar como, a partir ainda da resistência do corpo e do ato de fazer, a humanidade se garante, e a humanidade pode perspectivar algum tipo de futuro. Walter, e como você pessoalmente lida com a inteligência artificial? Ela pode perpetuar essa tua provocação do século dos imbecis? Ou ela pode ser um caminho extraordinário para a experiência humana? Eu sou muito ignorante no que respeita ainda à inteligência artificial. Justamente depois de publicar o meu livro saiu em Portugal há um mês e meio, talvez, e depois de publicar um livro um tempo, e por falar tanto sobre o assunto, eu fui experimentar fazer umas figuras, umas manipulações numas fotografias minhas, transformando os fundos em pinturas do Goya, ou do Chagall, e é bastante divertido, assim, como coisa efetivamente lúdica, é bastante divertido. Agora, como um todo, a impressão que eu tenho é que a inteligência artificial, ela está está trazendo um dilema à humanidade, que tem que ver com não simplesmente substituir o que fazemos, mas gravemente substituir quem somos. É como se de repente tivéssemos uma máquina que, ao invés de poupar no nosso trabalho, ela vai poupar na nossa identidade. Ela não está para fazer o que fazemos, mas ela está para ser o que somos. E isso é mais uma vez uma espécie de prova de suicídio, ou de convite ao suicídio, no sentido em que de facto nós podemos, enfim, comprar um qualquer eletrodoméstico que facilita as nossas funções, mas perspectivar comprar um certo eletrodoméstico para substituir quem somos e para nos propor isso que eu chamava de uma cidadania virtual, que por definição é uma cidadania propensa à inexistência, isso já é gravíssimo. Hoje vemos as pessoas a fazerem terapia com inteligência artificial, a estabelecerem relações de alteridade com a máquina, o que no limite vai motivar, ou que acaba por revelar, que elas mesmas não são
não são inteiramente materiais, nessas relações de alteridade. É como se estivéssemos nós mesmos a pretender uma existência impoluta, e virtual para lidar com a existência impoluta e virtual que a máquina comporta também. Então, eu tenho bastante medo da inteligência artificial, não porque ela em si seja imediatamente nefasta, mas porque nós, humanos, enquanto profundamente falhos, poderemos destruir tudo diante de uma arma tão poderosa. De facto, a inteligência artificial é uma arma de poder incalculável e, eventualmente, é uma arma de poder infinito. Como, como poderemos esperar um bom resultado se colocamos uma arma de poder infinito nas mãos de um animal, ainda que racional, mas de um animal tão profundamente falho como é o ser humano? Eu costumo dizer que o século XX foi um momento da expansão dos direitos, da conquista da ideia de que seres humanos têm o direito a ter direitos. A expectativa de vida deu um salto como em nenhum outro momento da história da humanidade. A pobreza viu uma queda real. O analfabetismo desabou. Muitos podem dizer que isso vem por conta das tecnologias, dos novos remédios, mas eu tenho a impressão de que sem justiça, essa não seria uma revolução possível. E no teu livro, você traz a justiça quase como um personagem. Então eu te pergunto, qual é, na tua avaliação, o papel da justiça na sociedade de hoje? Como até mesmo ela se relaciona com a fé, que é algo que você também traz neste teu novo livro? Talvez seja porque eu licenciei em Direito, mas eu também licenciei em Direito porque eu queria verdadeiramente salvar o mundo e acreditava já em menino que apenas o direito poderia servir para regular e garantir um certo esplendor da humanidade. Mas, eventualmente, porque estudei efetivamente Direito, eu estou convencido, continuo convencido, de que a humanidade só terá futuro se regressar ao imperativo da lei e se maturar, se fizer uma maturação das convicções éticas, do que é o papel da ética na gestão social, sociopolítica, se você quiser, em todos os aspectos do humano, que, como vinha dizendo agora, o humano é profundamente falho e vai ser sempre falho. Em todos os aspectos do humano, nós precisamos de uma ordem, precisamos de uma espécie de superconsciência universalizadora, digamos assim, que regule e que nos auxilie a ter noção dos limites daquilo que me compete e daquilo que não me compete. E por isso a justiça, o papel da justiça para mim é fundamental, não simplesmente para a persistência de um respeito elementar do que é de um ou do que é de outro, mas para a constituição da própria humanidade. A progressiva consciência dos direitos, do que tem vindo a ser o reconhecimento dos direitos de cada um, revela o progresso, digamos assim, a sofisticação, se você quiser, do que é ser-se humano. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma
nós só vamos poder seguir sendo uma espécie válida, né, de valor, se, se tivermos aprofundado os conceitos de justiça. A questão da fé é muito curiosa, porque a fé parece convidar a uma expectativa perante aquilo que nos transcende, perante uma imaterialidade, eu diria, meio fantástica, mas para mim a fé é fundamental para, para acreditarmos uns nos outros. De certo modo, a humanidade, enquanto projeto de ideia, enquanto ideologia, a humanidade precisa de assentar nesse postulado de fé, precisa de acreditar em si mesma. Nós precisamos de entender que, com todas as falhas e com todas as imperfeições e com todos os crimes, ainda assim, nós somos propensos a melhorar e somos propensos a uma certa fraternidade, não é? A uma certa paridade, mas nós somos propensos a partir desta ideologia do que é a humanidade, nós somos propensos a esperar uma certa paridade. E eu creio que isso assenta, ou isso é possível, porque existe de base uma certa fé no que é sermos comuns, não é? No que é sermos do mesmo tipo, da mesma condição, não é? Do que é partilharmos uma mesma condição. E por isso eu defendo uma fé não propriamente na transcendência, não propriamente numa superação que propenda para o sobre-humano, o super-humano, mas defendo uma fé elementar que vai ao encontro desta defesa inelutável de um esplendor, de um maior e maior esplendor humano. Você está chegando ao Brasil num momento de um intenso debate político e social. Então eu te pergunto, como é que um estrangeiro vê hoje a turbulência que o país atravessa? O que é hoje o Brasil para você? Eu nunca encontrei o Brasil sem ser em turbulência política e social, onde o debate, inclusive, se faz frenético, onde a mistura entre o que é da política, eminentemente da política, se intromete ou se vê intrometido pela religião, por exemplo, e pela força da economia. No Brasil tudo é muito. O Brasil é um gigante que faz com que a sua escala intensifique todas as discussões, porque de facto, quando existe um interesse no Brasil, esse interesse é alargado ao infinito, e qualquer pequena coisa acaba por implicar milhões de pessoas, e por isso nada é pouco e nada pode ser ligeiro. Tudo adquire um peso e uma importância que eu diria até violenta, de maneira que é sempre uma confusão para um português que vem de um país pequeno, de algum modo simplificado. Observar o Brasil é de facto, a gente precisa de fazer nascer na cara mais olhos para poder ver tão grande tamanho, tão extensa coisa política e social. Mas eu sou daqueles fascinados que ainda acredita, ou melhor, que nunca parou de acreditar que o Brasil tem
pontos para dar certo, porque tem provas de acertar em tanta coisa. Talvez seja por uma identitária fascinação pela sua cultura. O meu fascínio pela cultura brasileira, pela arte do Brasil, e por muitos traços da personalidade comum do que é ser-se brasileiro, o meu fascínio é tão grande que eu não consigo afastar de mim essa, essa apaixonada esperança. É verdadeiramente uma apaixonada esperança. E quem ama sempre tem uma esperança. A gente resiste por isso. Em todos os momentos e em todos os sentidos, a gente sobrevive às piores coisas, porque há um fundo de paixão que parece motivar e parece obrigar a esperar por um outro dia, por um dia em que as coisas sejam diferentes. Então, para mim, o Brasil é isso, é esse reduto de maravilha que mistura povos originários, povos negros, imigrantes de toda a parte, que os mistura e que produz uma literatura absolutamente fascinante, um cinema, a música mais incrível de todas, as artes plásticas, que produz uma alegria do imediato, uma espécie de baile contínuo no encontro das pessoas. As pessoas no Brasil encontram-se de forma fácil e alegram-se de forma fácil, ainda que tudo seja tão mais difícil do que é no resto do mundo. Então, enfim, eu sempre vejo essa turbulência com os olhos de quem precisa de resistir porque ama demasiado. Bom, com essa resposta, nós vamos ficando por aqui. Te agradeço muito, Walter, pela entrevista. E como você mesmo diz, a ignorância saiu do armário. O passo seguinte é a maldade, perder a vergonha. Mas isso a gente tratará em outro capítulo aqui do podcast De Cabeça para Baixo. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.